E aí, meu povo, bora ler a Bíblia hoje? Vamos continuar nossa leitura diária, nosso momento com Deus, nosso momento de alimentação espiritual, para a gente ficar fortalecido, para continuar nossa jornada. Amém? Sou muito feliz por ter você aqui assistindo esse vídeo e buscando mergulhar mais na palavra. É a parte mais importante, né, do nosso dia. Mas sem demoras, vamos aqui encontrar o nosso capítulo. Nós estamos passeando pelo Evangelho de Lucas, conhecendo essa história da vida de Jesus, como que ele andou, o que ele ensinou, como eram suas curas, né? Os ensinos que ele nos deixou. E aí, passeando pelo Evangelho de Lucas, a gente já está no capítulo 11. Nós estamos no capítulo 11, chegamos até o versículo 36 no vídeo passado. E hoje nós vamos aprofundar a partir do versículo 37. E debaixo da proteção do Espírito Santo, nós cremos que nós receberemos algum entendimento que possamos aplicar na nossa vida, que possamos colocar em prática no nosso cotidiano, para que a gente venha a ser cada vez mais parecido com o modelo que Cristo nos deixou. Amém? Olha só, a partir do versículo 37, eu quero contextualizar aqui antes, para que quando a gente for ler, você comece a entender de forma bem mais clara. Nesse contexto, Jesus vai criticar as pessoas religiosas. Você é religioso? Você consegue entender o significado dessa palavra, religioso? Olha, quando eu era mais jovem, as pessoas diziam, fulana de tal é muito religiosa. E aí vinha na minha mente aquela senhorinha, a beata, né? Aquela pessoa que vivia dentro da igreja, uma pessoa caridosa, né? Mas ao longo dos meus estudos, de convívio com a palavra, com os ensinamentos, com pregações, a gente foi entendendo que existe um sentido de religiosidade que a gente não entende. Por exemplo, quando eu te digo que eu vou à academia religiosamente, o que eu quero dizer? Que eu vou sempre à academia sem falta, não é isso que eu digo? Esse termo religiosamente, ele também significa algo repetido, contínuo, né? Encadeadamente, né? E isso, nas escrituras, tem um significado específico. Quando Jesus condena a religiosidade, ele está condenando aqueles atos religiosos repetitivos, mas sem nenhum fundamento, com uma intenção errada, apenas por fazer. Consegue entender? E é isso que Jesus vai criticar no texto que nós vamos ler agora. Mas antes de a gente ler, mais uma informação. Nós vamos falar aqui de duas classes de pessoas: fariseus e mestres da lei. Você já me ouviu falar muito nesses termos. E eu já expliquei lá nos primeiros vídeos dessa nossa jornada pelo Evangelho de Lucas. Mas eu vou recapitular. Os judeus daquela época, aqueles homens que vestiam aquelas roupas, né, mais compridas, e da época de Jesus, aquele povo ali mais religioso, da época de Jesus, né? Então, os judeus, eles eram divididos meio que em partidos, não políticos, mas religiosos, né? Então, existiam os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, cada um com sua doutrina específica. E os fariseus eram muito comuns, tinha uma numerosa quantidade de judeus que era fariseu. E qual a característica desse grupo fariseu? Eles eram muito apegados à letra da lei, a lei que Moisés deixou, o Antigo Testamento, né? Eles eram tão apegados à lei que eles pegaram, por exemplo, os 10 mandamentos e aí transformaram cada mandamento em vários outros mini mandamentos.
Então, a lei que Moisés deixou, que poderia ser simples e resumida, eles dificultavam mais. Por exemplo, no dia do sábado, diz lá, santifica o sábado para ser o dia do Senhor. Aí eles criaram várias outras ramificações. Aí eles diziam, é proibido andar tantas léguas no dia de sábado. É proibido carregar tantos quilos no dia de sábado. É proibido você curar no dia de sábado. Eles proibiram Jesus de curar. É proibido você colher até tantas espigas no dia de sábado. Então era assim, eles botavam uma carga exagerada sobre as pessoas. Esse grupo de fariseus, que era conhecido por ser muito religioso e apegado à lei, mas a maioria das vezes era só algo externo. Dentro do coração não existia essa intenção de agradar a Deus como prioridade. E nós vamos falar também dos doutores da lei ou mestres da lei. Eram pessoas que geralmente eram escribas, pessoas letradas, que era muito difícil. Naquele tempo só tinha o Antigo Testamento, certo? E o Antigo Testamento era escrito em rolos, pergaminhos, né? Um material que não era fácil de se fazer, não era fácil você ter várias cópias porque eram feitas à mão. Então esses caras eles trabalhavam em bibliotecas, né? Onde guardavam esses rolos. Então eram pessoas instruídas, pessoas que tinham conhecimento sobre as escrituras, estudavam, faziam cópias, ensinavam. Então nós estamos falando com esses dois grupos de pessoas bem conhecedoras da palavra de Deus, beleza? Então agora sim, nós vamos mergulhar aqui e vamos entender mais sobre religiosidade e por que Jesus criticou a religiosidade dos fariseus e dos mestres da lei. Vamos lá, Lucas capítulo 11, versículo 37 diz assim: Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então, o Senhor disse a ele: Vocês, fariseus, lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos! Quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, fariseus, ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Olha que crítica que Jesus vai fazer à tradição, aos que procuravam ser honrados, aos que amavam muito mais o status, a posição de destaque, mas eram cegos, rejeitaram o próprio Deus, não percebiam que estava diante deles o próprio Deus. O fato de esse fariseu ter chamado Jesus para jantar na casa dele não quer dizer que ele recebeu Jesus como Salvador. Entenda, muitos fariseus, eles andavam com Jesus para ver se conseguiam um motivo para prender Jesus. Eles não gostavam nada da presença de Jesus ali em Jerusalém, causando tumulto entre a população, né, fazendo com que a população tivesse outros pensamentos, até porque Jesus criticava muito essa religiosidade, esse apego excessivo deles à lei, esse sobrecarregar que eles traziam sobre as pessoas, cobravam muito
e não viviam o que eles cobravam. Consegue entender? Era mais ou menos isso. E aí Jesus fala que eles lavam o copo e o prato por fora, porque o fariseu ficou admirado porque Jesus não lavou as mãos antes de comer. Para eles, esse ritual era obrigatório, principalmente se fosse na frente de outra pessoa. Lavar as mãos, porque ninguém sabe onde ele tocou. Se ele tocou em algo que eles consideravam impuro, então não poderia contaminar nem o alimento e nem as outras pessoas que estavam ali. Não era uma questão de saúde, gente. Era uma questão religiosa. Não era uma questão de cuidado com a alimentação. Se ele estivesse tocado, por exemplo, em um animal que eles consideravam impuro, como por exemplo o porco, ele não poderia tocar em outra pessoa. Era um sistema realmente bem complexo e elaborado que eles criavam para se diferenciar do resto da população e se achar melhor do que os outros. Mas aí Jesus critica. Não adianta nada vocês fazerem isso e não amarem ao próximo. Peguem a comida que está dentro do prato e dentro do copo de vocês e deem aos pobres. É isso que Deus quer que vocês façam, além das outras coisas. Porque Jesus disse, olha, vocês estão certos, vocês inclusive dão o dízimo até das verduras das suas casas. Mas vocês, em outro evangelho, tem um versículo que fala assim, vocês engolem um camelo, mas se engasgam com um mosquito. Se aplica demais a isso aqui. Era isso que os fariseus faziam. É isso que as pessoas religiosas fazem. Eles davam o dízimo até das suas verduras que eles plantavam em casa. Ele falou aqui da arruda e da hortelã. Mas eram incapazes de estender a mão para ajudar uma pessoa pobre, um necessitado. Olha só como eles engoliam um camelo e se engasgavam com um mosquito. E aí Jesus condena. Ai de vocês, fariseus, que querem lugares de honra, que vocês que querem ser bem vistos, bem cumprimentados, porque no interior de vocês não agradam a Deus. A gente tem que refletir isso. Quando a gente se diz servo de Deus, a gente está fazendo isso só quando tem alguém olhando? A gente também tem essas atitudes no nosso íntimo, no nosso particular, quando ninguém está vendo? A gente tem que fazer essa reflexão, porque a gente pensa que ninguém está vendo, mas o Senhor vê. E pior, Ele sonda o nosso coração e a nossa intenção antes mesmo de a gente realizar qualquer coisa. Pense nisso no dia de hoje. E Jesus continua, na verdade, no versículo 45, já é um mestre da lei que estava ali sentado naquela mesa, que levanta e fala. Olha só, versículo 45. Então o mestre da lei disse a Jesus, mestre, falando assim o Senhor está nos ofendendo também. Olha, ele disse assim, Senhor, o Senhor está querendo dizer que nós também, mestres da lei, estamos incluídos nessa questão? Sabe quando a gente diz assim, a carapuça serviu? Pronto, serviu para eles também. Porque eles também davam o dízimo da arruda e do hortelã, mas não ajudavam os necessitados. Os necessitados, aquelas pessoas que vinham até eles pedindo ajuda. Então a carapuça serviu, que ele disse, olha, o Senhor está ofendendo a nós também. Aí no verso 46, Jesus respondeu, ai de vocês também, mestres da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros, que eles quase não podem aguentar. Mas vocês mesmos não ajudam, nem ao menos com um dedo, essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso, vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Por isso, a sabedoria de Deus disse,
Mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, esta gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados, desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Jesus vai apontar para os mestres da lei que, assim como os fariseus, eles também são culpados. Deus, no Antigo Testamento, mandou vários profetas. Quem eram os profetas? Eram aquelas pessoas que falavam com o povo o que Deus falou para eles. Vejam, naquela época o Antigo Testamento existia, mas era muito difícil se ter cópias por conta da dificuldade de fazer essas cópias. Poucas pessoas sabiam escrever, o material era escasso. Então Deus usava muito de profetas para falar a sua vontade para o povo. No vídeo de ontem nós falamos de o profeta Jonas. Lembra? Que foi mandado por Deus para Nínive para anunciar o que Deus tinha para falar para aquele povo. E todos os profetas sofreram perseguição. Todos os profetas que Deus mandou no Antigo Testamento, anunciando a vontade de Deus, sofreram perseguição. A maioria foram mortos de forma cruel. E essas mesmas pessoas que matavam os profetas se diziam servas do nosso Deus. Aqui, Jesus diz: vocês serão culpados desde a morte de Abel. Lembra quem é Abel? Irmão de Caim. Lembra? Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Desde a morte de Abel, ou seja, lá do início da criação, até Zacarias. Nós temos Zacarias como o último profeta ali do Antigo Testamento. Vocês serão condenados pela morte deles. Nossa, mas que injusto! Eles não tiveram diretamente nada a ver. O que Jesus estava querendo dizer aqui é que estava diante deles o Salvador do mundo, aquele que poderia perdoar todo e qualquer pecado, mas eles rejeitaram, eles não receberam. A religiosidade dentro deles era maior, cegava eles a ponto de eles não enxergarem quem estava ali diante deles, que o que estava diante deles era maior do que qualquer profeta, era maior do que qualquer lei que eles seguiam. Consegue entender? Era isso que Jesus estava alertando. E Jesus continua no versículo 52. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. E assim, nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Eu disse que o mestre da lei era uma pessoa que conhecia muito a palavra de Deus. E por conhecer muito, eles deveriam primeiro dar o exemplo, porque eles conheciam, né? E, além de dar o exemplo, ensinar as pessoas, exigir das pessoas o que a lei realmente queria. Mas, ao invés disso, eles trancavam a porta da sabedoria. A sabedoria que é de Deus, que estava ali nos escritos sagrados. Eles não compartilhavam. Pelo contrário, aumentavam, colocavam peso sobre o que Deus queria. E eles mesmos não viviam. E Jesus critica, isso é muito sério. Nós precisamos divulgar a palavra de Deus com seriedade, com compromisso, com dedicação, ler, estudar, para a gente não estar falando asneira. Tem muita gente falando asneira na internet. Tem muita gente, meus irmãos, dizendo o que você quer ouvir. Eu lhe peço desculpa de antemão por alguma coisa que eu venha a falar aqui que lhe ofenda, que ofenda algo que você faz. Mas eu me preocupo mais ainda se eu falar algo aqui que pode até te agradar, mas que não vai agradar a Deus. Por isso, tenha cuidado com as informações, as pessoas que você ouve. Elas só têm falado aquilo que te agrada? Se for assim, desconfie. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus que nos cura,
que nos consola, que nos acalma, que nos alimenta, mas ela também corrige, exorta, aponta nosso pecado, aponta nosso defeito para que a gente mude de atitude. Esse é o caminho certo. E nós precisamos olhar também por esse lado, para que a gente possa crescer e amadurecer, nos tornarmos cristãos saudáveis e maduros. Amém? E para encerrar, no versículo 53, quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e fariseus começaram a criticá-lo com raiva e a lhe fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo. Viu? Como aquele convite para jantar não era honra, era uma oportunidade que eles queriam para atacar. Nem sempre algo que parece de Deus, de fato, é para Deus. Reflita sobre isso e a gente se vê amanhã para mais 1% do nosso dia para Deus. Fica com Ele.